Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Aqui me chamo Suderlan de Castro. Bom pessoal, o vídeo aqui não é uma live, que pena que não é uma live, mas a gente vai falar nele de uma forma aqui para todo maraguapense entender e a gente até pontuar algo, né, que dessa gestão de Paulo Xerez que é um pouco perdido. Então não é de agora que falamos que o cara é meio perdido na sua gestão, de fato. Na verdade ele brinca de administrar a cidade e por trás tem pessoas aí não tão qualificadas exercendo funções que não deveriam exercer. Pessoal, é o seguinte, sabemos que tivemos uma pandemia e essa pandemia ela prejudicou setores comerciais e industriais, mas Maraguape não tem tanta indústria, então é de fato que o nosso setor industrial não seria tão atingido, porém o nosso setor comercial, no qual realmente que Maraguape se apoia, esse foi um pouco, para não dizer muito, realmente atingido, mas faltou o que do prefeito? Um planejamento para apoiar pequenos comerciantes, médios comerciantes, apoiar até pequenas indústrias, microempreendedores. De certa forma, Maraguape realmente fechou os olhos e se atrasou. Mas o prefeito ele vem com uma coisa boa e você ouve agora aqui no vídeo. Hoje mais cedo tive uma reunião com a dona Norma e alguns representantes da CDL Maraguape, no qual juntos estamos construindo um plano de retomamento da economia, do comércio do centro de Maraguape, do centro da nossa cidade. Nós sabemos que o comércio é um pilar da estrutura de nosso município e nós estamos de forma muito coerente e muito responsável construindo esse plano para logo voltarmos tudo ao novo normal. Eu confesso a vocês que eu não sei nem quem é essa dona Norma, mas deve ser alguém muito importante no planejamento estratégico de João Paulo Xerez. Veja bem, pessoal, João Paulo Xerez é um homem que tem, de uma certa forma, e eu espero que tenha, uma instrução, uma formação acadêmica ou um conhecimento. Então, de forma sabida, ele já tinha noção de que a pandemia ia sacudir economias, até porque já estava ocorrendo lá na China e na Europa. Só que ele fala com essa tal norma, um planejamento de retomada nos centros comerciais de Maraguape. Xerez, eu escuto aqui direto nas redes sociais as pessoas reclamando. Eu não gosto de ficar reclamando sem ter algo para poder apresentar que pode ser substituído para as reclamações. Para mim, quem reclama é pessoas que não têm realmente aí uma ideia bacana para substituir. Aí fica trocando 6 por meia dúzia. Então, no caso, o senhor deveria ter colocado em prática, né, a Secretaria de Finanças no município, mais apoiado com outras secretarias, para saber o que se poderia fazer com pequenos comerciantes. Todos eles reclamaram, estavam fechados seus pontos. Atrevidamente, aqueles que estavam se aventurando em levar uma multa de 50 mil do Estado, ainda ousaram abrir seus comércios, mas de forma clandestina, tímida, não tão assim expressivo. E isso acabou, querendo ou não, desempregando pessoas. E Maraguape tem um número bem elevado de desempregados. Porém, o que faltou foi o senhor conversar com comerciantes. Isso é de fato, faltou uma conversa com comerciantes. O senhor não foi saber quais desses comerciantes tinham condições de arcar, né, os custos de água, aluguel, luz e até impostos municipais. O senhor poderia ter hesitado e abrido uma facilidade. Não, o senhor só veio se apresentar quando o governador abriu o espaço. E aí eu quero até saber do senhor por que a ajuda que o governo do estado disponibilizou não chegou ao município. O que faltou para o senhor conversar com esses pequenos comerciantes? O que faltou nas suas secretarias uma infraestrutura para o combate do coronavírus? O que faltou nesse tal planejamento para que pudesse manter comércios abertos e evitar a quebra, já que Maraguape, como o senhor mesmo falou, o comércio para a nossa cidade é essencial. Então faltou aí no senhor ação, planejamento, estava perdido realmente entre as suas secretarias e afinal de contas o senhor deixou passar o momento. Então, do dia 20 de março até o dia de hoje, veja quantos desses comerciantes perderam ou então chegaram a fechar seus próprios comércios simplesmente porque o senhor demorou na sua ação. Mas o bom é que sabemos agora que
os secretários, né, começaram a trabalhar. Assim Paulo Xerez falou. E, afinal de contas, tem que trabalhar, porque ganha muito bem e é pago com o meu imposto e vários impostos de maraguapenses. O simples fato de vocês irem ou não, né, já por si só a gente já tem essa insatisfação, tanto faz você estar lá como não. Mas mesmo assim, Paulo Xerez fala que esse povo graciosamente foram trabalhar. Coloco aqui também hoje, nós retornamos atividades presenciais das secretarias municipais de forma muito responsável, muito coerente com todos os servidores, principalmente para poder atender a nossa população. A utilização dos equipamentos de proteção individual, como máscara, como fazer a higienização da mão, está sendo fundamental para evitar a proliferação do vírus na nossa cidade. Você, maraguapense, que ficou em sua residência, que só saiu nos momentos necessários, você está vendo hoje que nós estamos tendo um resultado positivo. Os níveis de contaminação estão diminuindo, os níveis de óbitos estão diminuindo. Bom, eu só queria saber o que foi que a prefeitura fez para poder realmente evitar o número de contaminados, porque quando você olhava para a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil e alguns outros estabelecimentos, você via aglomerações e essas pessoas estavam propícias a ser contaminadas. Até que o governo colocou um decreto do uso obrigatório de máscara, havia aglomeração de pessoas sem máscaras. Então, se hoje realmente o estado do Ceará ele tem aí reduzindo o contágio por pessoas do coronavírus e o número de óbitos, de graças ao governador. E Maranguape, o prefeito, excelentíssimo senhor João Paulo Xerez, era um dos municípios que tinha uma das maiores taxas de letalidade. E eu não sei o porquê que tivemos tamanha taxa de letalidade se Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, que são próximos de nós, havia mais contaminados do que maraguapenses. Mas isso não vem agora ao caso. Realmente está caindo sim o número de óbitos, até porque as pessoas se conscientizaram mais, as pessoas ouviram o que o governo do estado estava falando, as pessoas estavam preocupadas, porque dentro de Maranguape havia pessoas próximas que estavam sendo contaminadas e ao mesmo tempo sendo vitimadas pela Covid-19. Então, o senhor realmente até nisso, né, para evitar que essas pessoas se aglomerassem, né, principalmente no centro de Maranguape, eu não sei se o senhor frequenta o centro de Maranguape, mas se o senhor tivesse dado uma passadinha, o senhor ia ver que na lotérica, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil e em alguns supermercados do nosso município, havia sim aglomeração. Mas mesmo assim, o nosso prefeito insiste que houve um trabalho e ele fala sobre a saúde agora no Maranguape. Nós também conseguimos equipar a atenção primária, que são os postos de saúde, com horários prolongados no finais de semana, no posto Tabatinga, da Pé do Sul. Abrimos o terceiro turno no posto de saúde do Caique. Equipamos, reformamos e ampliamos o hospital municipal, agora com novas 10 UTIs para poder atender o maraguapense. Prefeito, eu não sei se o senhor estava nesses dias realmente em Maranguape, né? Ou seja, do dia 20 de março ao dia de hoje, para entender a situação. Havia, prefeito, postos sem medicamentos. Isso, havia postos fechados no finais de semana. A própria Secretaria de Saúde, em meio a uma pandemia, fechada. Exatamente, prefeito. Eu não sei se o senhor tinha prestado atenção, mas os distritos que é um pouco realmente afastados na sede estavam desassistidos sem tais medicamentos. Não só para o combate ao coronavírus, que sabemos muito bem que não existe medicamento, mas para outros tipos de doenças. Até porque quando você tem a sua imunidade baixa, o coronavírus é muito propício a contaminar a pessoa pelo simples fato da sua imunidade estar baixa. Mas nada justifica, prefeito, por causa de uma pandemia que veio primeiro ao nosso município um valor de mais de 1 milhão, o senhor não ter colocado remédios básicos. Uma outra coisa que é bem polêmico, eu não sei se o senhor está usando de má fé mesmo ou porque isso não chegou ao senhor. Houve um caso de uma jovem que necessitou de uma UTI para a avó dela e teve que fazer alarde e entrar até na justiça. Redes sociais saíram compartilhando o vídeo. A pessoa só poderia usar os equipamentos cedidos pelo governo do estado se caso houvesse realmente os sintomas do coronavírus. Prefeito, no nosso município, no nosso hospital, nunca houve tanto leito e UTIs disponível para essa população. Mas o governo do estado, devido a uma pandemia, disponibilizou 10 respiradores, sendo que já era por obrigação Maranguape ter também, porque existe um hospital. Porém, se encontrava não tão pronto para atender a população e ainda de forma equívoca, porque não foi selecionado para tais pessoas que têm a Covid-19 e para outras pessoas que necessitavam de um caso. Há uma confusão grande.
há uma extrema e gigantesca confusão na saúde de Maranguape. Disseram também que médicos maranguapenses estavam com salários atrasados. Eu quero acreditar que o senhor não estava durante a pandemia aqui em Maranguape. Eu digo uma coisa, eu não sou de reclamar, eu gosto de pontuar e criticar e dar soluções. Porém, nesse exato momento, as suas secretarias e principalmente as secretarias de saúde não estavam realmente organizadas com planejamentos estratégicos para poder atender a população maranguapense diante de uma pandemia. Nada justificava aquela senhora estar praticamente falecendo a sua vida porque não havia naquele momento uma UTI para ela e ainda para complicar, disseram que ela tinha que ser transferida para Quixeramobim e de um helicóptero porque na ambulância não garantia a vida dela. Então, senhor prefeito, se hoje temos esses respiradores, essas UTIs, de graça ao governador do estado, que sabidamente olhou para Maranguape e deu para o município para que pudesse salvar vidas. E aí no vídeo o prefeito continua falando das ações que anda fazendo e também pedindo a ajuda dos maranguapenses. Veja. Então são muitas ações que a prefeitura está fazendo e nós precisamos também da sua ajuda. A utilização da máscara é necessária, a higienização das mãos é mais necessária ainda para poder a gente ter sucesso em todas as ações e evitar que o vírus que ainda está aí continue se propagando. No mais, a gente agradece a todos, estamos aqui sempre à disposição para poder esclarecer e trazer notícias informando o povo de nossa cidade. Prefeito, o senhor pode falar pausadamente e com calma. Não precisa correr. Tenha calma, calma. A gente vai ouvir o senhor. Calma nesse desespero. Primeiro, seria bom realmente se toda vez que precisássemos da prefeitura, ela estivesse de prontidão ao maranguapense. Mas sabemos muito bem que isso não acontece. Prefeito, vou falar uma coisa muito séria que eu no lugar do senhor teria feito. Eu no lugar do senhor, sabendo dessa pandemia e do alto risco de contágio maranguapense, eu teria fechado as fronteiras de Maranguape. Eu teria conversado com todo comerciante pequeno, não só da sede, mas dos distritos, e entender a necessidade que eles teriam ao fechar seus estabelecimentos. Eu teria feito de tudo para que as farmácias dos distritos e a própria Secretaria de Saúde da sede tivesse amparado com medicamentos, não é? Para que essas pessoas que tivessem outro tipo de doença, sem ser a Covid-19, pudessem ter adquirido seus remédios, porque ao fato de fechar o comércio e as indústrias, essas pessoas que muitas vezes até autônomas não teriam dinheiro para comprar medicamentos, seria responsabilidade minha garantir tais medicamentos à população mais carente, evitaria uma aglomeração maior entre as pessoas que estavam nas lotéricas, nas filas dos bancos, no supermercado. Eu olharia com mais carinho essa população. Eu poderia ter feito de tudo, junto com a minha Secretaria de Saúde, mais outras secretarias, conversando diretamente via videoconferência com o governador para que eu pudesse ajudar a minha população. Eu teria feito de tudo para que esses 10 respiradores tivessem chegado a Maranguape e já tivesse disponível para todos os maranguapenses que precisassem, aqueles não só da Covid-19, mas também em outros casos. Eu teria dado um jeito de realocar dinheiro do meu gabinete para atender as necessidades do próprio município. O município que não tem indústrias, não possui tanta quantidade de emprego, a maioria do povo é empregado em Maracanã e em Fortaleza. Prefeito, eram ações simples, só faltou realmente tempo de resposta do senhor. Faltou aí boa vontade, faltou o planejamento. Infelizmente o senhor é um gestor perdido. E outra, seus secretários e seu próprio chefe de gabinete também são outros perdidos. E não adianta vir aqui falar no vídeo que eu não tenho razão, porque sou especialista em administração de gestão pública e privada. Administração de empresa, prefeito, é a minha graduação. De longe, prefeito, eu jamais faria tal erros como o senhor e sua equipe fez. É por isso que há uma imensa rejeição por parte dos maranguapenses à sua pessoa e aos seus secretários e principalmente a essa cambada de vereadores que ainda ultrajantemente voltaram para que as suas contas não fossem demonstradas à população maranguapense o que o senhor fez com o recurso que veio para o combate do coronavírus. Pessoal, no mais eu me despeço aqui, o vídeo realmente era só para falar aquilo do prefeito, né? A gente tem essa preocupação porque ainda existe o vírus, há comerciantes que tiveram prejuízo nas suas empresas, há uma série de problemas no nosso município.
E não é só com conversa via vídeo e Instagram que o prefeito vai solucionar e vai levar o maraguapense no bico. Porque, meu amigo, o ditado popular é o mais certo. Quem bate, esquece. Quem apanha, não esquece. Valeu!